Carregar o celular por etapas, usar fones e carregadores piratas ou deixar o computador apenas em suspensão são alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao lidar com aparelhos eletrônicos. Por isso, fomos conversar com um especialista para saber como evitar esses erros. Olá, pessoal. Sou o professor Luiz Fernando, sou da área de Tecnologia da Informação. Com relação aos carregadores, nós temos uma questão que devemos observar, é que quando você tem um carregador original de um equipamento, seja um notebook, seja um celular, um smartphone, o seu risco é zero. Acontece o seguinte, o problema maior é quando os carregadores não são de marcas e nem homologado, como por exemplo a Anatel, pelo Inmetro. Então esses componentes eles não são completos e não são seguros devido a essa questão. Então vale a pena observar o tipo de carregador. Você, caso tenha um problema num carregador seu original, você pode até adquirir um carregador de outro fabricante, desde que esse atenda às especificações para o seu aparelho de corrente, de amperagem, para que funcione corretamente o seu aparelho e possa carregá-lo corretamente. Qualquer equipamento, no caso dos fones de ouvido, qualquer equipamento além dos fones de ouvido, dos carregadores, não sendo homologado, tá, por nenhuma instituição regulamentadora, como o Inmetro e a Anatel, eles podem causar danos, inclusive à saúde, certo? No caso do fone de ouvido, um tipo de volume, né, uma vibração a mais que pode danificar até o seu órgão auditivo. Desta forma, é recomendado sempre seguir essas orientações de ter observação com relação à homologação e à validação daquele equipamento. Com relação ao uso correto de equipamentos que tenham uma bateria, como um notebook, até um celular, um smartphone, nós temos essa questão que é o seguinte, hoje as baterias, a tecnologia usada em baterias, que é a tecnologia de lítio, ela não possui aquela questão de efeito memória, certo? Então, nós temos uma questão de vantagem com relação às baterias mais antigas, onde você tinha um problema de memória, que você deixava aquela bateria, vamos dizer assim, viciada em uma determinada carga, e isso hoje não acontece. O que acontece é o seguinte, devemos ter cuidado de não zerar a carga dessa bateria, a carga, né, que ela disponibiliza. Nós devemos ter uma faixa entre 20% como mínimo e uma faixa de 80% seria o ideal, né, mantermos essa bateria sempre carregando, ou seja, pode carregar ela dentro dessa faixa. Iremos falar agora a questão do efeito de burn-in, ou seja, esse efeito acontece quando nós utilizamos, né, seja uma Smart TV, seja uma tela de um celular, de um computador, aonde nós temos uma imagem estática. É muito comum quando estamos ouvindo canais de áudio, de música, onde nós não temos imagem em movimento, certo? Esse efeito se trata da seguinte questão, aquela imagem estática, durante um tempo muito grande, ela provoca manchas na tela da TV ou do seu dispositivo, do seu computador, correto? Nós temos antigamente uma questão que não é tão utilizada hoje, chamada proteção de tela nos computadores, que depois de determinado tempo ficava rodando uma imagem que ocupava a tela inteira. Acredito que hoje muitas poucas pessoas sabem dessa questão, porque não se usam tanto, não é tão normal utilizar essa questão. Então nós temos esse perigo de ter uma imagem estática e essa imagem acaba danificando, no caso de uma TV de LED, alguns LEDs, no caso de uma tela,
né, de computador, acaba danificando a tela daquele equipamento, deixando no futuro com marcas e simulando fantasmas naquela tela. O que devemos observar e ter cuidado para não manter essa imagem estática. Todos os equipamentos hoje, como TVs e computadores, possuem essa função de você não deixar uma imagem estática.